Olá, turma, tudo bom? Hoje vamos para mais uma aula de programação para engenharias utilizando a linguagem Python. Na aula de hoje, vamos ver alguns comandos novos e também já vamos fazer algumas aplicações aí. Ou seja, vamos construir alguns algoritmos utilizando a linguagem Python. Então, para isso, vamos começar vendo o que foi visto na aula passada. Aprendemos um comando de como exibir informações na tela, sejam essas informações texto, sejam essas informações números, como exibir mais de uma informação ao mesmo tempo na tela, que foi o comando print. Também vimos na aula passada o que são variáveis no contexto de uma linguagem de programação e quais são os tipos de dados básicos que podemos armazenar nessas variáveis. Na aula de hoje, vamos ver o quê? Bem, na nossa primeira aula, antes de falarmos da linguagem Python, falamos sobre a construção de algoritmos. Algoritmos são instruções em uma sequência lógica finita para resolver algum problema. E vimos também que, para que a gente possa fazer esse sequenciamento de instruções, precisamos de dados de entrada, depois precisamos fazer alguma coisa com esses dados, que a gente fala que é a parte de processamento, e depois disso vamos ter algum resultado, que é a nossa saída. Então, na aula passada, vimos como utilizar a saída, é o comando print. O comando print é um comando bem simples, eu preciso escrever a palavra print, abrir parênteses e fechar parênteses. Tudo que estiver dentro desses parênteses, se seguir uma sintaxe correta da linguagem, vai ser exibido na tela. Então, se eu quero exibir um texto, a sintaxe correta é abrir aspas, fechar aspas e colocar o meu texto no meio, como temos aqui no exemplo. Meu primeiro programa soma os números 2 e 3. Então, tudo isso daqui vai estar entre aspas. Então, isso daqui é um texto só. Texto, aqui a gente sempre vai chamar de string. Então, tudo que tiver entre duas aspas, vamos chamar de string. A gente ainda precisa aprender. Então, se essa é a saída, como é que a gente vai fazer essa entrada de dados? Como é que a gente vai fazer o processamento desses dados? Bem, o processamento desses dados depende, é claro, das instruções que damos ao algoritmo. Mas para que a gente possa dar essas instruções, a gente precisa conhecer quais são as possibilidades de instruções que temos. E para que a gente possa dar essas instruções também, precisamos inserir dados que possam ser trabalhados. Então, a primeira parte dessa aula, vamos trabalhar com a questão de entrada de dados. E depois, vamos falar um pouquinho sobre as operações, as possíveis instruções para que possamos fazer o processamento. Então, toda vez que eu vier com algum problema para a construção de um algoritmo, vocês vão dividir esse problema em entrada, processamento e saída. E aí vamos utilizar os elementos, os comandos da linguagem Python para que a gente possa construir essa solução. Então vamos à primeira parte aqui. Apesar da gente ter começado ali por último, pela saída, porque é o comando mais fácil que temos, mas para que a gente consiga seguir um fluxo com o algoritmo, a primeira parte é a entrada de dados. Então, o valor de uma variável, pode ser determinada no código. Como foi? Posso simplesmente chegar no meu código e colocar, olha, tem uma variável chamada idade e a idade possui o valor 20. Então, imprima, exiba, faça alguma coisa com aquela variável idade. Mas, o que acontece? Muitas vezes, o que a gente vai querer mesmo é que essa informação seja inserida
através da pessoa que está utilizando aquele programa. Ou seja, se você faz um programa para que um usuário ele preencha informações, você precisa ter como esse usuário um espaço disponível para esse usuário preencher as informações, tá bom? Essas informações não podem ser colocadas lá no código. O usuário ele não vai abrir o seu código e colocar, aqui é a variável idade, então deixa eu colocar a minha idade aqui. Você tem que perguntar ao usuário qual é a sua idade, ou então colocar, digite aqui a sua idade. E essa informação tem que ser clara, o usuário ele tem que saber o que ele está sendo solicitado. Então, assim como temos o comando print, que é para exibir uma informação na tela, vamos ter o comando input. O comando input, ele vai esperar alguma informação do usuário. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que eu tenho uma variável n, certo? Então, aqui temos um identificador n de uma variável. E essa variável, lembra que eu falei na semana passada? O igual, ele é um símbolo de atribuição. Então, onde tem essa variável com esse identificador n, vamos colocar uma informação aqui dentro. Qual é a informação? Bem, eu não quero colocar ainda informação, eu quero esperar para que o usuário ele coloque uma informação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Input, vou utilizar o comando input, e dentro de uma string eu vou falar o que eu estou esperando que o meu usuário digite. Então, por favor, entre com o seu nome. Então, ele está esperando ali um nome do usuário. Então, aqui eu abri o interpretador Python no meu computador. Vocês podem estar abrindo o interpretador no notebook que vocês estão utilizando, no Colab Research. E eu vou colocar n igual input, abre aspas, digite o seu nome. Fecha aspas, deixar um espacinho aqui que fica mais bonito. E olha o que aconteceu. Ele exibiu na tela uma mensagem, digite o seu nome, e vai aparecer um cursor piscando. Por quê? Porque esse cursor ele vai estar esperando alguma informação. Então, eu vou colocar o meu nome, Raíssa. Pronto. Eu não pedi o programa para fazer mais nada, eu só pedi ele para solicitar um nome e salvar em uma variável. Agora, se eu quiser consultar qual é a informação que eu tenho nessa variável, basta eu digitar o identificador dessa variável. Qual é o identificador dessa variável aqui? N. Então, logo, se eu procurar saber qual é o valor de n, ele vai me retornar a string Raíssa. Bem, input eu só posso receber strings, né? Eu só posso receber nomes. Se eu quiser receber, eu dei o exemplo de idade, né? Eu posso receber um número? Vamos ver? Eu vou criar uma variável idade e vou colocar aqui input, digite sua idade, 2 pontos. Então, perguntou a idade, eu vou colocar 56. Não aconteceu mais nada. Então, se eu consultar agora n, que é a minha variável de cima, vai me retornar Raíssa, e se eu digitar idade, vai me retornar 56. Só que olha o que aconteceu. Ele me retornou 56 entre aspas. E eu disse que tudo que está entre aspas é o quê? É uma string. Quer ver mais uma coisa? Como é que eu posso provar que isso aqui é uma string? Se eu colocar type e colocar aqui dentro minha variável idade, ele vai me retornar que isso é do tipo string. Mas, professora, eu imagino que se você solicitou a idade, você não quer uma string. Você quer um número inteiro. Então, como é que faz? Bem, como a gente falou na aula passada, Python é uma linguagem fortemente tipada, tá bom? Então, significa que se o que eu estou recebendo aqui sempre está voltando string, ele só vai tratar isso como string. Então, ele não vai tratar
isso daqui como um valor inteiro. Pode ser que eu queira fazer alguma operação que ela só esteja disponível para um número inteiro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma conversão. Eu vou ter que indicar para a linguagem Python que eu vou receber um resultado e que esse resultado deve ser convertido em inteiro. E não tem nada demais nisso. A única diferença agora é que eu vou colocar idade igual. No lugar de eu já colocar esse comando input, eu vou colocar, ó, eu quero alguma coisa que vai ser um inteiro, abre e fecha parênteses, que vai ser recebido, que eu vou solicitar ao usuário, então eu vou colocar o input, e agora eu vou abrir e fechar os parênteses. Percebam que eu já estou começando a utilizar parênteses dentro de parênteses, e vamos fazer isso muito ao longo desse curso. Então, esses parênteses mais internos, ele vai ser referente ao comando input. Esses parênteses mais externos vai ser referente ao int, tá bom? Que seria um comando para converter tudo que está aqui dentro no tipo inteiro. Então, agora eu vou repetir aqui. Digite sua idade, igual tá lá em cima. Ele me pediu novamente, vou colocar novamente 56. Só que agora, ele não me retornou mais entre aspas. Se eu verificar o tipo, ele vai me retornar que é um tipo inteiro. E se eu fizer a mesma coisa aqui no nome, o que será que acontece? Então, eu vou copiar isso daqui, do mesmo jeito, só que vou mudar isso daqui para N. Colocar nome, né? Fica mais bonitinho. Quando eu troco o N por nome, eu falo que eu estou fazendo uma boa prática de programação. Porque agora quem está lendo o meu código vai conseguir entender melhor o que eu quero dizer com aquele N, que eu quero um nome. Então, eu vou colocar aqui, eu quero um int e digite seu nome. Vamos lá? Eu vou digitar o meu nome. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o meu nome em uma string e ele vai tentar converter isso daqui para um número inteiro. Erro, fortemente tipado. Ele está me dizendo que esse tipo aqui ele é inválido, que ele é um literal, né? Ele é um string. E ele não tem a base 10, ou seja, ele não tem aqui os símbolos decimais para a gente poder utilizar como inteiro, o inteiro que utilizamos aqui no sistema numérico decimal. Então, não dá para fazer isso. Se quiséssemos também que a idade fosse do tipo float, ou seja, um número real com ponto, como é que seria feito? Da mesma forma, só que aqui utilizaríamos o float. Então, digite sua idade, 56. Idade, agora ele me retornou 56.0. Geralmente, quando eu tenho um número inteiro, né? Ele vai me retornar aí ponto zero. E aí eu posso utilizar esse input, né, para solicitar que o usuário ele coloque diversas informações no meu programa. Dependendo do algoritmo, eu posso querer uma altura e uma base de um triângulo, então eu vou solicitar para que esse usuário ele digite essa altura e essa base desse triângulo. Se eu for vou mostrar aqui um outro exemplo. Eu posso pedir o nome, eu já pedi aqui o nome, né? Mas vou só copiar esse de cima. Gente, eu tô copiando aqui porque por enquanto a gente não tá utilizando um arquivo só para fazer o algoritmo todo. Eu estou utilizando aqui o shell, o interpretador, para eu só ir digitando e já obtendo as informações. Então, eu vou colocar aqui nome, vai pedir digite seu nome, eu vou colocar Raíssa. E agora eu posso colocar um print, lembra lá do nosso print? Colocar olá, fecha, vou colocar aqui a informação, nome, aqui teria uma vírgula, não é isso?
Essa vírgula aqui, ó, essa primeira vírgula que está dentro da string, eu estou utilizando por causa das regras de português. Essa segunda aqui é porque eu quero fazer um print, eu quero imprimir, e eu quero imprimir essa string. Vejam que olá, vírgula, espaço é uma string. Depois eu quero imprimir o nome, e depois eu vou querer imprimir uma outra string. Com espaço, exclamação, espaço. Então, imprimiu. Olá, Raíssa. Se eu colocar, se eu pedir novamente o input de nome e colocar outro valor, e repetir esse print com o nome, ele vai trocar o nome Raíssa pelo nome Marcela e vai continuar aqui com os mesmos elementos. Então, para a entrada, vamos utilizar o input. Se quisermos também, podemos simplesmente colocar uma entrada de dados aqui direto no código, né? Então, eu posso colocar nome 1 igual João, nome 2 igual a Joaquim. Já esqueci das aspas. Se eu esquecer das aspas, ele não vai entender, tá bom? Só se for um número. Vou criar idade 1. Ó, veja que para idade não preciso colocar as aspas. 50. Idade 2, 25. E agora eu posso fazer print. Vou colocar nome 1. Tenho que colocar escrito do jeitinho que tá aqui, se as letras que eu escolhi da minha variável, para o identificador da minha variável, for minúscula, eu tenho que colocar minúscula. Se eu coloquei aqui um número no final, eu tenho que colocar um número no final. Eu não posso colocar um número aqui antes, ele não vai compreender como uma variável. Se eu colocar um nome, certo? Identificadores não podem começar nem por números, nem por caracteres especiais. Então, nome 1, vírgula, tem, vírgula, idade 1 anos. Deixa eu colocar os espacinhos aqui, só para ficar legal. Ah, não, ele já tá colocando. Então, João tem 50 anos. E se eu mudasse isso para nome 2, idade 2, seria Joaquim, tem 25 anos. Então, essa primeira parte da aula eu vou encerrar por aqui. E na próxima parte voltaremos com a parte de processamento, porque agora já sabemos inserir informações, já sabemos exibir as informações, e aí a gente agora precisa fazer o que vai ficar no meio do caminho. Beleza? Então, até a próxima, gente.